Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. Na aula de hoje vamos falar de juro composto, né? Nós falamos um pouco de matemática financeira e hoje conhecer um pouco mais da fórmula, né, em si do juro composto, ok? Como é que se calcula um juro composto? Só lembrando que existem dois tipos de sistema de capitalização, um chamado juro simples ou chamado de juro composto, né? Já tem vídeos falando aí sobre juros simples e hoje a gente vai conhecer um pouco mais da fórmula que envolve um cálculo usando o juro composto, também conhecido como juros sobre juros, né? Porque o juro composto, a taxa de juros é sempre aplicada no valor já reajustado. Por exemplo, uma simples, olha, se você tiver R$100, aí você tem um aumento, por exemplo, de 10%. Aí esse valor passa a ser R$110. No próximo período, né, que vai incidir mais de 10%, ele vai incidir não em cima de 100, mas em cima de 110. Tá? Então esse 10 vai ser reajustado, vai virar 121, por exemplo. E o próximo, a taxa é em cima de 121. Tá? Então por isso que popularmente se fala que o juro composto é um juro sobre juros. Ah, professor, então é ruim o juro composto? Não, não é ruim. Porque numa negociação, né, numa negociação financeira, você também pode investir, né? Você também pode emprestar. Né? Quando você empresta, você faz um investimento no banco, você empresta dinheiro ao banco. Tá? Então, quando você recebe a juro composto, é bom. Quando você tem que se pagar, aí já não é tão bom, né? Mas é assim que funciona aí a engrenagem financeira. Beleza? Então vamos lá, conhecer a fórmula do juro composto, né? A fórmula do composto ele é formado por esses elementos. Esse M aí nós chamamos de montante, tá? Então a cálculo que já vai direto para o montante. O que é o montante, pessoal? O montante é o capital inicial, né, somado com juros, tá? Então os elementos que aparecem nessa fórmula, esse M é o montante, esse C é o capital inicial, que é o valor que você pediu emprestado ou que você investiu, né? O I nós chamamos de taxa de juros, é o percentual que é aplicado em cima do capital, não é isso? E também o tempo de aplicação ou prazo, né? Ah, por quantos meses? São 10 meses, são 20 meses, são 96 meses, é 2 anos, é 3 anos. Então isso nós chamamos de prazo, um tempo, não é isso? Tá? E lembrando que você tem um juros, onde aqui entra os juros aí. Os juros, na verdade, é a diferença, né, entre o montante e o capital. Não é isso? Ah, eu fiz a negociação, meu capital, ele rendeu um valor, passou de 1.000 para 1.500. Então esse 1.000 é meu capital inicial, esse meu 1.500 é o montante. Essa diferença foi o que rendeu, que é os juros, tá? Então, diferentemente da fórmula do simples, o montante ele vai calcular direto aí o valor do montante, tá? Então, o que a gente tem que ter atenção também sempre quando a gente for usar essa fórmula? Você tem que verificar a questão dessa taxa e o tempo, né? Então, essa taxa de juros, ele vem sempre acompanhado do período de aplicação, que pode ser ao mês, que pode ser ao dia, que pode ser ao ano, tanto faz. Tá? E esse tempo ele tem que estar ajustado justamente com a taxa. Tá? Então, se eu fiz um investimento durante 3 meses, minha taxa tem que estar ao mês. Tá? Se minha taxa está ao ano, o meu tempo tem que estar em ano. Se minha taxa é aplicada ao dia, o meu tempo tem que estar em dias. Então, quando você usa esses dois valores na fórmula, eles devem estar sempre na mesma unidade de medida de tempo. Tá? Isso é muito importante. Eu não posso colocar uma taxa que é referente ao ano e o tempo em meses, né? E você vai ter um valor totalmente aí diferente do que é o correto, beleza? Então essa é a formulazinha do nosso montante. A gente vai trabalhar um pouco aí com essa fórmula em exercícios, em situações problema, tá? Entendido? Então vamos lá. Olha só, um exercício aqui. Um investidor decidiu investir R$20.000 no regime de juro composto, com taxa de 1% ao mês durante 24 meses. Determine o montante no final da aplicação. Tá? Então, olha só, nós temos então que um capital, vamos colocar aqui as informações, o capital é de R$20.000, é o capital inicial, né? Minha taxa de juros I
é de 1% ao mês, certo? E o meu tempo é de 24 meses. 24 meses. Beleza, perceba que o tempo e a taxa, elas estão alinhados. Você tem uma taxa ao mês e o tempo está em anos. Se ele tivesse dito para mim que esse tempo era 2 anos, aí você transformaria esses 2 anos em 24 meses, já que um ano tem 12 meses. Certo? Então você já tem aí todos os valores necessários para que você possa calcular esse montante. Vamos lá? Então, como é que é a fórmula? Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais o I elevado a T, que é o teu prazo. Tá? Então, vamos substituir os valores. Montante vai ser igual, o capital é R$20.000, capital inicial, multiplicado por 1. A taxa de juros, você transforma para decimal, 1% é 0,01, né? Já tivemos essa aula de transformar porcentagem em fração, tá? Assista esse vídeo. Então, aqui fica 0,01 elevado a 24, certo? Então, você vai ter o montante é igual a 20.000 vezes 1,01 elevado a 24. Claro, galera, que 1,01 elevado a 24 é uma conta muito complicada de você fazer na mão, tá? Geralmente, quando os problemas caem, ele te dá um valor, diz, olha, considera 1,01 elevado a 24 igual a 1,27, por exemplo. 1,01 elevado a 24 é igual a 1,27, ó. Então a questão às vezes te dá esses valores para você aproximar, porque de fato na mão não dá para fazer. Você pode usar uma calculadora, né? Para você fazer essa multiplicação, porque 1,01 elevado a 24 é 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, isso 24 termos, né? Então não dá para fazer essa conta na mão, certo? Então substituindo aqui, galera, essa aproximação que nós fizemos, então você vai ter que a montante vai ser igual a 20.000 vezes 1,27, beleza? E aí você vai ter um montante igual a dar R$25.400, ó. Beleza? Esse é o montante após esse período de 24 meses. Se você quiser saber quanto é os juros, né? Quanto rendeu de juros, tá? Então, o que você faz? Os juros vai ser o montante diminuído do capital inicial, certo? Então, você vai ter que os juros vai ser igual a 25.400 menos o 20.000. Beleza? Então, você vai ter que os juros aqui vai ser igual a de R$5.400, ó. Então, rendeu esse valor. Veja que é um rendimento bom, né? 1% ao mês, né? Onde qualquer tipo de investimento aí você tem esse rendimento de 1% ao mês. Então, rendeu R$5.400 nesses 24 meses de aplicação. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Calcule os juros e o montante de uma transação financeira a juro composto nas seguintes condições. Vamos ver a letra A. Você tem aqui um capital de R$300, uma taxa de 2% ao mês e um prazo de 4 meses, tá? Então, meu capital aqui é de R$300, beleza? Vai ser aplicado a uma taxa de 2% ao mês, beleza? Durante um tempo de 4 meses, turma. Beleza. Ele quer saber quanto isso vai render de montante e de juros. Perfeito? Então, vamos nós, né? Para nossa formulazinha, né? Toda vez que você fizer o exercício, você copia a fórmula, bota do lado, porque você memoriza, ó. Capital é 1 mais o I, que é a taxa, elevado ao T. Beleza? Capital é 1 mais I,
elevado a t. Okay? Então, teremos que o montante vai ser igual a 300 vezes 1 mais, quanto é que é o 2%? 0,02 elevado a 4. Tá? Então, lembrado como é que se transforma? Vamos só rapidinho recapitular como é que eu transformo esse 2% em número decimal. Temos essa aula, mas vamos recapitular bem aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de 2 sobre 100, ó. Uma porcentagem é um denominador, é uma fração de denominador 100. Se você dividir o 2 por 100, a vírgula está no final, você corre 2 casas para a esquerda, né? Então, isso aqui vai virar aí só tem uma casa, professor, para correr. Então, você acrescenta mais um zero. Aí, por isso que fica 0,02, ó. Você correu 2 casas, botou a vírgula e acrescentou mais um zero para fechar o número, tá? Então, dessa forma que você coloca a taxa na fórmula do montante, tá? A gente pode estar botando, aluno, por que ficou 0,02? Porque você transformou a porcentagem em número decimal. Coisa que não é preciso na fórmula do juros simples quando você coloca o 100 embaixo. Aí eu posso botar 2 sobre 100, 4 sobre 100, beleza? Então vamos lá, continuando aqui o exercício. Montante é igual a 300 vezes 1,02 elevado a 4. Turminha, esse cara aqui, ele vale aproximadamente 1,08, tá? Certo? Então, você vai ter que o montante vai ser igual a 300 vezes 1,08. E aí você vai ter R$ 324. Esse é o valor do montante. Beleza? Só que além do montante, ele quer saber os juros, né? Quanto é que rendeu de juros. Tá? Então, os juros, no caso, turma, você pode fazer o quê? É o montante menos o capital. A diferença do montante, que é o valor final, né? Quando eu falo de montante, turma, o que é o montante? É a soma do capital com juros. É o que você vai resgatar ao final da aplicação. Fez uma aplicação de 10 mil, uma taxa de 2% durante 2 anos. O que você vai resgatar? Você vai resgatar os seus R$2.000 que você investiu, mais os juros, tá? Então, esse valor que nós chamamos de montante. Então, logicamente, que os juros vai ser a diferença, né? Entre aquilo que você investiu, né? Sobre aquilo que rendeu, total. Então, essa diferença é justamente os juros. Então, voltando para cá, J vai ser igual a 324 menos 300. Então, rendeu uns jurozinhos aí de R$24. Beleza? R$300, 2% ao mês durante aí 4 meses. Beleza? Quanto maior o valor, maior o prazo, mais juros você tem. Certo? Vamos para a próxima questão. E agora essa aqui, tá? Capital de R$2.500, 5% ao mês, em um prazo de 1 ano. Então, deu tempo de 1 ano, ó, galera. Então, vamos aqui, turma. Então, nós temos o capital de 2.500, a taxa de 5% ao mês e o tempo é de 1 ano. Aqui que eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, tá? Esse 1 ano, tá? Eu não posso colocar 1 ano na fórmula. Por quê? Porque a minha taxa está ao mês, ó. Quer dizer, cada mês a minha taxa vai ser cobrada sobre o valor do montante do período anterior. Então, eu tenho que ajustar isso. Eu tenho que transformar esse 1 ano para meses. Tá? Então, 1 ano, eles são 12 meses. Certo? Então, são esses 12 que eu vou jogar na fórmula. Tá? Então, toda vez que você estiver fazendo um exercício de juro composto ou de juros simples, você presta sempre atenção na sua taxa, no seu tempo, para ver se eles estão alinhados, se eles estão na mesma unidade. Caso não tenha, você faça o ajuste, transforme, colocando na mesma unidade. Tá? O ano tem 12 meses, o ano financeiro, turma, ele tem 360 dias. Ah, professor, mas eu aprendi na geografia 365. Mas para cálculo de matemática financeira, a gente considera 360 dias. A gente considera que cada mês tem 30 dias.
Tá? Os cálculos de matemática financeira não tem mês de 31, não tem mês de 28, não tem mês de 29, não tem mês de 30. Aliás, todos são de 30, na verdade. Então, todos os meses são considerados com 30 dias. Beleza? Para cálculos envolvendo a matemática financeira. Então, vamos lá. Dito isso, né? Vamos para a nossa formulazinha. Montante, capital, que multiplica 1 mais I elevado a T, certo? Então, teremos que o montante vai ser igual a 2.500, que é meu capital inicial, mais 1. A taxa de 5% é 0,05. Mostrei ainda agora como é que fazer essa conta. Elevado a 12. Nunca elevado a 1. Então, você vai fazer de um mês. Tá? Então, o montante vai ser igual a 2.500 vezes 1,05 elevado a 12. Pessoal, isso aqui é aproximadamente, ó, essa conta, mais uma vez, ela é inviável você fazer ela na mão, tá? Que é um valor muito grande. Então, você pode usar uma calculadora científica, até a calculadora do seu celular, você consegue fazer essa potenciação com a calculadora na horizontal. Tá? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1,79. Certo? Porque tem mais casas decimais, vamos usar duas. Tá? Então, teremos que o montante é igual a 2.500 vezes 1,79. Isso aqui vai ser aproximadamente 4.475 reais. Ó. Veja que agora você tem aí um juros, um montante bastante elevado, né? Se eu for calcular aí quanto é os juros, ó, você vai pegar o montante, subtrair do capital, ou seja, 4.475 subtraído aí de 2.500, tá? Então, nós temos quanto aqui? 4.475 subtraído de 2.500. 5, 7, 14 tira 5, fica 9. R$ 1.975 reais, ó. Olha, pessoal, porque agora deu um juros bastante alto, pessoal. Por quê, galera? Olha o tempo, né? Você tem um tempo maior. Você tem um tempo agora de 12 meses, né? E você tem também uma taxa um pouco maior também. A taxa aí é de 5%, né? Acho que para rendimento, você não vai encontrar um rendimento de 5% ao mês. Difícil você encontrar isso. Você encontra mais quando você pede emprestado, quando você faz um financiamento, aí te dá um juros altos. Mas o rendimento aí deu um bom valor. Mais uma aqui, tá? Capital de R$100, taxa de 16% ao ano, prazo de 3 anos. Então perceba que já nessa questão tá tudo alinhadozinho, ó. Tá? Você vai ter aqui, ó, uma taxa ao ano, 16%. Você tem um prazo também aqui em ano. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo aí de ajuste, né? Porque a minha taxa está ao ano e meu prazo também, tá? Se não tivesse aí, eu teria que fazer as alterações, colocar isso na mesma unidade de medida, né? Nesse caso aí, não há necessidade, tá? Então, vamos de novo para a nossa fórmula. Montante, capital, multiplicar 1 mais I elevado a T, tá? Substituindo os valores, teremos que o montante vai ser igual a R$100 vezes 1 mais 0,16 elevado a 3, tá? Então, vamos lá. Montante é igual a 100 vezes 1,16 elevado à terceira. Então, isso dá aproximadamente 1,56. 1,56. Tá? 1,16 vezes 1,16 vezes 1,16. Tá? Então, teremos aqui que nosso montante vai ser igual a 100 vezes esse 1,56
A multiplicação por 100, basta você correr a vírgula 2 casas para a direita, né? Então você vai ter um montante aqui de R$ 156. Beleza? Bom, aí o que que isso gerou de juros? Então vamos fazer a conta. Os juros é igual à diferença entre o montante, que é o valor final do investimento, mais o valor inicial, menos o capital inicial. Essa diferença é justamente o que rolou de juros aí nessa negociação. Então você vai ter 156 menos R$ 100, você vai ter uns juros aí de R$ 56. Beleza? Então, esse é o valor. Tá? Então, o juro composto, pessoal, quanto mais maior o prazo, maior ele é. Tanto é que existem empréstimos aí de 72 vezes, de 100 vezes. Ah, é uma taxa baixinha. Como essa taxa, por exemplo, de 2%, se ele for capitalizar 96 vezes, 120 vezes, você vai ver uma diferença muito grande do valor final, né, do montante para o teu capital inicial, daquilo que você pegou. Por quê? Porque esse valor foi capitalizado muitas vezes, tá? E é sempre em relação ao montante do mês anterior, tá? Então, quanto mais prazo, mais juros, mesmo a taxa sendo pequenininha. Beleza, galera? Então, hoje a gente trabalhou bem a fórmula do juro composto. Até a próxima.